construir as vistas a gente também pode utilizar um add-on do Blender. Então um deles é esse aqui, que a gente tem algumas opções em relação às medidas. Então ao selecionar o add-on, eu preciso clicar aqui para mostrar eu posso esconder também os grids, né, as informações das cotas. Eu vou ligar aqui para obter então a dimensão. Nas dimensões eu posso ter algumas configurações aqui que são interessantes para mim. Então vamos ver essas opções aqui. Na opção cena eu tenho quando eu instalo o add-on, lembrando que o add-on é instalado a partir do Edit, Preferências e Instalar, né? Depois que tiver baixado o add-on da web. E aqui nós temos algumas medidas para a marcação e algumas edições, né? Então eu posso aqui criar ele vem apagado inicialmente, né? Ou a gente pode deletar também se quiser e acrescentar um novo para a configuração. Assim que a gente acrescenta um novo, a gente tem algumas configurações aqui para fazer marcação. O principal são essas opções aqui em Style. Em Style, quando eu adiciono, eu tenho algumas informações possíveis. Uma é a marcação da linha, as dimensões e as anotações. Então, quando eu adiciono, por exemplo, a dimensão, eu tenho algumas opções aqui, como por exemplo a tipografia, que eu posso utilizar ou trocar. Se eu posso aumentar, né, o tamanho. Eu posso optar por centralizar para a esquerda ou direita. Enfim, tamanho, né, da espessura, da linha e tudo mais. E coisas importantes são as distâncias. Então vamos ver como funciona quando a gente, para ela aparecer aqui no conjunto da personagem. Então a gente precisa selecionar e entrar no modo de Edit Mode. Então eu estou no modo Edit Mode e aí se eu selecionar uma das arestas aqui, ó, repara que eu estou na aresta superior, eu consigo, ao clicar aqui no eixo, eu tenho que ver qual eixo que eu estou trabalhando, né? Estou trabalhando no eixo Y, por exemplo. Tenho que modificar aqui e eu posso fazer a solicitação para ele gerar o eixo, né? A marcação. E a partir do momento que eu marco, né, ele aparece as medidas. Se eu quiser, por exemplo, eu posso aqui, né, com essa minha opção, eu já posso alterar aqui e fazer, por exemplo, a relação de distância, né, lembrando que a gente pode trabalhar em metros, milímetros ou centímetros. Então, para essa mudança de medida, lembrando, né, que seria necessário então realizar uma nova escala aqui da personagem, né, mas eu teria que trabalhar com as unidades de medida, mudando aqui de metros para milímetros ou centímetros. Mas eu teria que fazer uma nova escala do personagem, certo? Então, eu teria que selecionar a personagem, reduzir, né, transformar ela na escala que eu estaria utilizando como milímetro ou centímetro. Bom, depois de tudo configurado aqui, né, dentro da minha intenção, por exemplo, se eu quiser fazer num outro eixo, por exemplo, no eixo Z, né, então a gente pode marcar novamente a aresta e gerar novamente
aqui numa dimensão. Então, por exemplo, se eu quiser pegar um outro módulo aqui, né, tem que ir no Edit Mode novamente, selecionar uma das arestas, pegar essa aresta aqui atrás, a gente percebe aqui no outro módulo de visualização, e eu vou colocar no eixo Z, e peço para ele gerar a corda. Eu tenho a opção também de desligar a unidade, então ele fica apenas com a numeração. Tá? Então a gente consegue perceber aqui que só tem os números, né, que estão criados aqui. Eu também posso trocar as setas, né, aqui no momento das setas, trocar elas, se eu estiver interessado em fazer esses ajustes.